Boa noite a todas e a todos. Chegamos ao 14º episódio da websérie sobre tráfico de pessoas no Brasil, uma realização do Ministério Público do Trabalho por intermédio do projeto Liberdade no Ar, com apoio da Asbrad e da Clínica de Trabalho Escravo da UFMG. É um prazer estar aqui hoje com vocês para apresentar este que é um dos mais sensíveis episódios da programação, porque trata das boas práticas em matéria de atenção às vítimas. Existem boas práticas no nosso Brasil e hoje nós temos aqui 3 expoentes que representam uma dessas iniciativas tão inovadoras. Hoje temos conosco a participação da doutora Guadalupe Turus Couto, procuradora do Trabalho do Ministério Público da Primeira Região, Rio de Janeiro. Temos também a participação da Maoli Leonetti, que é representante da Asbrad, do Centro de Apoio ao Migrante que está sendo desenvolvido por essa instituição. E temos também a nossa parceira, a doutora Lívia Miralha, do projeto Clínica de Trabalho Escravo da Universidade Federal de Minas Gerais. Elas 3 vão contar sobre as iniciativas maravilhosamente desenvolvidas nos âmbitos das instituições que elas representam. Mas antes disso, eu gostaria de chamar uma pílula do conhecimento. No afã de combater o tráfico de pessoas no território brasileiro, marcos jurídicos foram estabelecidos. São exemplos desses os decretos que a seguir serão apresentados. Em 1993, houve a criação do Conselho Nacional de Imigração. 10 anos depois, em 2003, foi criada a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, a CONATRAI, que tem como objetivo coordenar e avaliar a implementação das ações previstas no Plano Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo. Em 2006, cria-se o Plano de Ação para a Luta contra o Tráfico de Pessoas entre os Estados partes do Mercosul e os Estados associados, e cria-se a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, e também é instituído o Grupo de Trabalho Interministerial com o objetivo de elaborar a proposta do Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, o PNETP, que foi decretado em 2008. Em 2013, surgiu o Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, o CONATRAP, que tem como atribuições em matéria de enfrentamento ao tráfico de pessoas propor estratégias para a gestão de implementação de ações da política nacional, propor o desenvolvimento de estudos e ações, acompanhar a implementação dos planos nacionais, articular suas atividades àquelas dos Conselhos Nacionais de Políticas Públicas que tenham interface com o tema para promover a intersetorialidade das políticas. Além disso, também é sua atribuição articular e apoiar tecnicamente os comitês estaduais, distrital e municipais na definição de diretrizes comuns de atuação, na regulamentação e no cumprimento de suas atribuições. Também, em 2013, foi feito o Acordo sobre Tráfico Ilícito de Imigrantes entre os Estados partes do Mercosul. Para iniciar nosso episódio de hoje, eu gostaria de chamar a doutora Guadalupe Turus Couto, procuradora do Trabalho do Ministério Público no Rio de Janeiro. A doutora Guadalupe é mestre em Direito e gerente executiva do projeto Ação Integrada, desenvolvido pelo Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro e que é um dos projetos selecionados para serem apresentados como uma grande iniciativa na atenção à vítima e no combate ao trabalho escravo no Brasil. Mas, além de gerir esse projeto, a doutora Guadalupe é uma, eu não diria dinossauro, porque esse termo não é muito interessante, mas ela é uma grande figura na nossa Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, a CONAET, participando desde tenridade de inspeções nas quais ela já conseguiu resgatar dezenas de pessoas em situação análoga à escravidão no Brasil. Então, a doutora Guadalupe trabalha tanto
fiscalização, quanto depois na atenção às vítimas. Então, seja muito bem-vinda, doutora Guadalupe. Gostaríamos muito de ouvir as suas reflexões sobre o projeto Ação Integrada no Rio de Janeiro. Obrigada, Cristiane. Gostei, fui chamada de dinossauro, mas ao mesmo tempo disse que eu comecei com tenridade, muito bom, obrigada. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem. Viram que usei a expressão, né, a palavra pessoas, e eu aprendi aqui na websérie, e estou aplicando. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, é uma honra e uma alegria estar aqui participando dessa websérie para apresentar o projeto Ação Integrada, que tem como foco central o atendimento, a atenção à vítima do tráfico para fins de exploração sexual e trabalho em condições análogas a de escravo durante e após o resgate. Essa atenção à vítima, dependendo da situação, poderá ser estendida aos familiares dela. No início, a Luísa, na Pílula do Conhecimento, falou de algumas normas que nós temos no Brasil e que seguimos. A Lei 13.344, de 2016, ela, ao tratar sobre prevenção e repressão ao tráfico interno e internacional de pessoas, trouxe dispositivos sobre a atenção às vítimas. Mas prestem atenção, essa lei é de 2016 e o atendimento às vítimas de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual e trabalho em condições análogas a de escravo, na prática, ou seja, no mundo dos fatos, já vem ocorrendo desde 2009 pelo projeto Ação Integrada, criado no estado do Mato Grosso pela Superintendência Regional do Trabalho, com apoio do MPT, Ministério Público do Trabalho, e da OIT. Esse projeto Ação Integrada do Mato Grosso foi o primeiro que lançou o olhar para as vítimas. Isso porque, como a Luísa também fez, né, na Pílula do Conhecimento, esse esforço histórico, né, da atuação, a fiscalização do trabalho, o Ministério Público do Trabalho, por meio das equipes móveis, estavam solidificando a atuação repressiva. E as equipes móveis começaram a perceber que estavam enxugando gelo. Por quê? Porque resgatavam um trabalhador numa determinada fazenda e no ano seguinte resgatavam o mesmo trabalhador em condições análogas a de escravo e também, muitas vezes, vítima de tráfico interno. E aí começaram a perceber as autoridades, né, os auditores fiscais de trabalho, os procuradores de trabalho, que era preciso romper com esse ciclo vicioso. E como romper com esse ciclo vicioso? Capacitando, no primeiro momento, capacitando esses trabalhadores para que eles entendessem seus direitos trabalhistas e pudessem também se recolocar no mercado de trabalho em outro setor econômico. Então, como o projeto Ação Integrada do Mato Grosso foi um sucesso, passou-se a difundir a ideia de replicá-lo em outros estados da federação. Foi aí que, no Rio de Janeiro, a partir desse embrião, desse resultado de êxito do projeto Ação Integrada no Mato Grosso, começou a trabalhar a possibilidade de desenvolver o projeto Ação Integrada no estado do Rio de Janeiro. Então, é sobre ele que eu vou falar hoje, sobre o projeto Ação Integrada no Rio de Janeiro, que recebeu o nome Ação Integrada Resgatando Cidadania. O projeto Ação Integrada Resgatando Cidadania, ele teve início em 2013, com os mesmos propósitos, então, do Ação Integrada já desenvolvido e com muito êxito
no estado do Mato Grosso. A COETRAI do Rio de Janeiro participou ativamente da elaboração do projeto. Na ocasião, participaram a competente, nossa querida Graziela Rocha, o Ebenezer, a quem tenho muita gratidão, a esses dois, que trabalharam ali conosco nas possibilidades, como que nós iríamos desenvolver esse projeto. Bom, mas o projeto Ação Integrada no Rio de Janeiro, ele nasceu e está se desenvolvendo com algumas particularidades, algumas diferenças do projeto Ação Integrada do Mato Grosso. A primeira diferença é que ele é gerenciado diretamente pelo Ministério Público do Trabalho e que faz esse trabalho em parceria com o Caritas Arquidiocesana do Rio de Janeiro. Os recursos do projeto Ação Integrada Fluminense, né, o Resgatando Cidadania, como é o nome dele, os recursos são provenientes das ações civis públicas, por nós, ajuizadas pelo Ministério Público, e também os recursos oriundos dos termos de ajustamento de conduta firmados no âmbito administrativo, né, no bojo dos nossos inquéritos civis. Bom, o projeto Ação Integrada Resgatando Cidadania, na verdade, ele vem como um alento, como uma resposta às angústias sofridas tanto pelos auditores fiscais e procuradores do trabalho no momento do resgate. E vou desabafar aqui, né? Como disse a Cris Balqueiro, estou há 20 anos na instituição e há 20 anos eu participo de equipes móveis de resgate. E os questionamentos das equipes não são poucos. Eu vou tratar só de alguns aqui, para que vocês, num exercício de empatia, sofram, se coloquem no nosso lugar, para ver o sofrimento, a angústia que nós passamos no momento em que nós vamos verificar a situação, a denúncia de tráfico de pessoas e trabalho análogo de escravo. Primeira pergunta: onde abrigar a vítima resgatada com segurança e dignidade até o recebimento das verbas rescisórias, das verbas trabalhistas? Quando o empregador se compromete a pagar uma pousada, um hotel em condições dignas, com segurança, beleza, mas nem sempre isso acontece. Há hipótese em que o empregador não é localizado, em que nega a existência de trabalho escravo, e aí nós, do grupo de repressão, nós do grupo equipe móvel, precisamos resgatar a vítima daquele local. Levar para onde? Outra dúvida: e se o escravocrata não pagar durante a ação fiscal as verbas rescisórias, as verbas trabalhistas devidas, para onde levar essa vítima e onde ela ficará até que esses valores sejam pagos? E se, aí vocês podem pensar, mas pode recorrer aos parentes. Outro questionamento: e se a vítima perdeu contato com os parentes? Na época que a gente, que começou, era muito comum o peão de trecho, ele perdia qualquer referência com os seus parentes. Recentemente, aqui no Rio de Janeiro, nós resgatamos uma trabalhadora doméstica que ela estava há 38 anos trabalhando com a família, escravocrata, e não tinha mais nenhum contato com a família dela. E aí vem o dilema: para onde essa vítima irá? Ela vai voltar para a casa do escravocrata? Devemos colocá-la, levá-la num abrigo municipal? Será que tem vaga? Geralmente não tem vaga. Então, o abrigamento da vítima em condições dignas e com segurança até o pagamento, ou até após o pagamento, até o retorno à cidade de origem, é um dos desafios enfrentados pela equipe de repressão, composta por auditores fiscais e procuradores de trabalho. Outro desafio também por nós enfrentado
é como fazer a escuta qualificada dessa vítima. Como que essa vítima está se sentindo com a chegada dos auditores, dos procuradores do trabalho? Será que ela está entendendo a atuação das autoridades fiscais presentes no local? Como nós, operadores do direito, vamos trabalhar com essa dor da exploração, a baixa autoestima dessa vítima, dela ter sido tratada como objeto? Na maioria das vezes, o que precisamos atentar é que quando a vítima é resgatada de uma situação de tráfico de pessoas e trabalho análogo a de escravo, no momento do resgate, ela permanece numa situação de insegurança e vulnerabilidade. Ela pode estar, no momento do resgate, emocionalmente traumatizada, com medo de represália, e é até provável que ela não tenha dinheiro para garantir a subsistência depois que ela é retirada do local do trabalho. Então, o dano sofrido por esses trabalhadores, ele pode ser mais ainda agravado no momento do resgate. Em alguns casos, os trabalhadores nem documento têm. Então, como agir? Então, neste momento, né, entraram no drama? Pois é. Então, neste momento, no estado do Rio de Janeiro, a equipe composta por auditores fiscais e procuradores do trabalho aciona o projeto Ação Integrada Resgatando Cidadania, que é formado por uma equipe multidisciplinar composta por uma assistente social, a nossa querida Tayane, e uma psicóloga, a Yasmin. Essas profissionais do projeto Ação Integrada, dessa equipe, elas têm vínculo de emprego direto com o Caritas, mas são remuneradas com os recursos do projeto Ação Integrada, aqueles que eu falei anteriormente, que são provenientes das ações firmados perante o Ministério Público do Trabalho. Pois bem, essa equipe multiprofissional, ela é acionada para tomar ações emergenciais, no sentido de, primeiro, fazer o atendimento à vítima, retirá-la do local da lesão, hospedá-la provisoriamente num hotel com segurança. Todas essas despesas são arcadas pelo projeto Ação Integrada quando o empregador não arca, não chega junto para pagar essas despesas. Na maioria dos casos, os resgatados, eles sequer têm pertences, quando eles saem, eles não têm roupas adequadas, eles não têm material de higiene. Então, o que o projeto Ação Integrada oferece? Um cartão com valor mínimo para que esse trabalhador compre, aí geralmente é acompanhado da nossa equipe, compre o material de higiene, o alimento necessário para aqueles dias, né, para aqueles momentos, cartão de celular para ele se comunicar com a família, se tiver, enfim, há um atendimento nessa situação emergencial. Esse atendimento psicossocial ocorre, muitas vezes, com articulação da nossa equipe, do Projeto Ação Integrada, com o CRAS e CREAS do município, do resgate. Em outras hipóteses, como no Rio de Janeiro tem uma particularidade, que a maioria dos trabalhadores resgatados não são do Rio de Janeiro, e sim de outros estados da federação, muitas vezes essa articulação da nossa equipe multiprofissional do Projeto Ação Integrada ocorre com o CRAS e CREAS de outro estado da federação. Recentemente, nós tivemos um caso com um trabalhador do Piauí. Então, a nossa equipe aqui entra e faz até o atendimento à distância, articulado com o CRAS e o CREAS de lá. Mas nós sabemos
que a rede municipal de assistência social, na maioria das vezes, não tem condições de atender essas vítimas. Então, esse atendimento inicial dado pelo projeto Ação Integrada, dessa forma como eu falei para vocês, de acolhimento, de abrigamento, de provimento das necessidades básicas, urgentes, atendimento psicossocial, ele dá uma tranquilidade para nós executar, realizar um resgate. Porque nós temos a certeza, como autoridades, de que essa vítima vai ser atendida com dignidade. Então, o escopo do Projeto Ação Integrada, como eu já disse, é do Rio de Janeiro, Resgatando Cidadania, ele tem por escopo realizar esse atendimento humanizado da vítima e seus familiares, o acolhimento, a capacitação e reinserção dela na sociedade. Bom, para isso, ele está estruturado em 3 eixos. O primeiro é o emergencial, que eu já falei aqui para vocês, que é o abrigamento, o fornecimento de alimentação, produtos de higiene, o básico. O segundo é o atendimento psicossocial, é tratar essa dor, é acompanhar o trabalhador para que ele realize os seus documentos, ingresse no CAD único, enfim, que ele seja atendido como cidadão. E o terceiro eixo, que é tão importante quanto, é o educacional. Esse eixo, ele vem como uma resposta para os questionamentos que surgiram a partir da constatação do ciclo vicioso. O trabalhador, ele é explorado, ele não tem noção dos seus direitos, ele não é qualificado, é fruto da desigualdade social que nós temos. Então, é preciso romper. Como romper esse ciclo vicioso? Como esse trabalhador vai uma vida digna? Então, o Projeto Ação Integrada abriu o espectro de atendimento e passou a capacitar. Não só, e aí vem uma novidade, uma diferença, não só os trabalhadores resgatados e vítimas de tráfico de pessoas, mas também os trabalhadores em situação de vulnerabilidade social, prestes a se tornar um trabalhador traficado, escravizado. Então, nós entendemos, no primeiro plano, que essa educação, esse terceiro eixo, precisa trabalhar noções de cidadania, e essa capacitação no curso técnico de escolha, de acordo com a vocação dele, vai ajudá-lo a se recolocar no mercado de trabalho. Durante o período em que ele estiver frequentando esse curso de capacitação que ele escolheu, de acordo com a sua vocação, ele vai receber também do Projeto Ação Integrada uma bolsa num valor de um salário mínimo nacional, a fim de que ele possa assegurar a sua subsistência. Durante esse período todo, né, desde 2013, e a Cris já está aqui, nós já qualificamos vários trabalhadores, garçonetes, baroma, condutores de veículos, cuidadores de idosos, técnicos de enfermagem, enfim, vários cursos de acordo justamente com a vocação, com o que ele pretende fazer ao se recolocar no mercado. Outra atividade desenvolvida pelo Projeto Ação Integrada, além desses 3 eixos que eu apresentei. No ano de 2019, nós fizemos a capacitação da rede de atendimento. Pena que a Natália não está hoje aqui para falar do Escravo Nem Pensar. Houve uma parceria do Projeto Ação Integrada, Ministério Público do Trabalho, com o projeto, né, com a ONG Repórter Brasil, desenvolveu o projeto Escravo Nem Pensar, e foi custeado
um curso para sensibilizar as assistentes sociais do município do Rio de Janeiro, contemplando aí os equipamentos do CRAS, CRES e subsecretarias, para abrir o olhar e dar noções de combate ao trabalho escravo e tráfico de pessoas. Ao todo, já estou acabando, Cris, foram formados 763 profissionais da rede de assistência do município do Rio de Janeiro. Bom, vou ficar por aqui, senão vão puxar minha orelha. Doutora Guadalupe, é muita coisa que o Projeto Integrado do Rio de Janeiro faz, então é difícil falar no curto do nosso programa. Mas e ele ampliou ainda. Ampliou, depois eu quero falar. Deixa isso, para depois, porque tem mais. O que eu queria agradecer, doutora Guadalupe, e esclarecer, porque tem gente até perguntando, mas tá, e o papel dos estados e municípios? Eu queria ressaltar a nobreza do projeto Ação Integrada, porque ele decorre da sensibilidade das pessoas que estão no fronte e que resgatam os trabalhadores em situação análoga de escravo. Porque, infelizmente, nós conseguimos dar um passo muito importante, que é o reconhecimento da persistência da escravidão no Brasil, também conseguimos dar um passo muito importante, que é a formação dos grupos móveis com a participação de várias instituições, dentre elas o Ministério Público do Trabalho, mas o Brasil ainda não avançou nas políticas pós-resgate. Então, o que nós temos é uma política nacional, capitaneada pela União, para o resgate dos trabalhadores e muito pouca articulação para o depois. Porque, infelizmente, gente, a vida real não é um filme. Os filmes geralmente terminam com os resgates das pessoas escravizadas, mas aqui, para quem foi escravo e para quem esteve envolvido no processo de libertação, a história está apenas começando. E a sensibilidade desses agentes, né, de várias instituições que atendem e que acolhem as vítimas resgatadas, que propicia que haja, em alguns lugares, como o Rio de Janeiro, a execução de projetos desse naipe. Então, meus parabéns, doutora Guadalupe, por estar à frente dessa iniciativa tão complexa e que revela a necessidade de tantos apoios quanto é a Ação Integrada do Rio de Janeiro. E sem mais delongas, eu queria explicar que, infelizmente, a Natália Suzuki, que estava prevista para participar hoje, teve problemas pessoais e não vai poder nos brindar com a apresentação sobre o trabalho desenvolvido. Mas nem por isso vamos ficar tristes, porque já haverá uma outra oportunidade para a Natália Suzuki apresentar as suas contribuições, e temos agora aqui nos aguardando a Maoli Leonetti, do Centro de Apoio ao Migrante da Asbrad, que vai contar um pouquinho sobre a experiência do Asbrad na atenção aos migrantes, ressalvando que a própria Maoli é uma migrante, como ela vai poder nos contar. Seja muito bem-vinda, Maoli, ao projeto Liberdade no Ar e à websérie sobre tráfico de pessoas no Brasil. A palavra é toda sua. Muito obrigada, muito boa noite para vocês, para todos aqueles que nos estão assistindo hoje, né, nesta websérie, nesta maratona. Como você já falou, meu nome é Maoli Leonetti, eu sou migrante, eu sou venezuelana, cheguei já cheguei ao Brasil pela fronteira de Pacaraima, onde muitos de meus compatriotas estão passando hoje, até pelas trouxas. E aí eu passei em uma situação muito vulnerável, muito ruim. Eu sou advogada lá na Venezuela, mas a persecução política, os problemas econômicos, sei lá, é muito forte. Aí eu vim para Guarulhos, né? E as Asbrad, em minha situação de migrante, minha situação vulnerável, as Asbrad presta um apoio muito importante para mim na reconstrução da minha vida aqui no município. De minha nova vida, a verdade. E aí, pues, depois dessa assistência, eu virei colaboradora. Eles me contrataram e virei colaboradora das Asbrad no Mundo Plural. Lembrando, as Asbrad é uma ONG que tem há mais de 25 anos na luta contra o tráfico de pessoas e a luta pelos direitos humanos. E só que no ano passado iniciou o projeto Mundo Plural no dia 1/7 de 2020, graças ao apoio do Ministério Público do Trabalho, que foi contratado uma equipe multidisciplinária para a assistência
específica dos migrantes e refugiados. É assim como surge o projeto Mundo Plural. Nós, em nosso projeto, o que a gente faz? A gente faz regularização migratória, que é a solicitação da documentação brasileira para os migrantes, para eles estarem legais e documentados aqui no Brasil. A gente também faz orientações, né, para que eles possam ter o acesso a serviços públicos aqui no Guarulhos, no São Paulo. E, além disso, a gente até faz acompanhamento até o local, quando muitas vezes tem muitas pessoas que nem falam português, não sabem como fazer, e a gente faz esse acompanhamento até o local. Também temos o apoio psicológico para a nossa psicóloga de nosso projeto, né, Renata, para aquelas mulheres, aquelas crianças que estão traumadas, porque vou falar um negócio que já o fato de migrar é um trauma para nós, é deixar atrás todas nossas pertenências, todas nossas famílias, parentes, a costume, a comida, tudo a gente deixa lá. No meu caso, uma mala entrou aí 30 anos de minha vida, hein? E foi embora. Então, não é fácil fazer tudo isso. Aí é a importância de nosso projeto Mundo Plural pelo apoio, pela ajuda que a gente faz com os migrantes. A gente doou muitas cestas básicas, né, nesse tempo da pandemia. A gente deu cestas básicas para nossos assistidos. E acreditem que muitas vezes essas cestas básicas foram o único apoio para que elas tinham para comer. Então, esse apoio humanizado que a gente deu para esses migrantes é a forma de tirar eles dessa situação de vulnerabilidade extrema que eles estão, que é a porta, né, para que ocorra o tráfico de pessoas. É por isso a importância do mundo plural aqui. E aí, toda a experiência que a Asbrad tem por mais de 25 anos na luta contra o tráfico de pessoas, ela se vê refletida em nosso atendimento humanizado, com a escuta qualificada que a gente tem para os migrantes. Tanto assim que, vou citar um exemplo, nesta mesma semana, a gente recebeu uma moça que ela veio apresentar uma queixa, uma situação de divórcio. E aí, no relato dela, a gente percebeu que ela estava sendo explorada pelo companheiro. Então, a gente tem essa proximidade, né, com o migrante, e é muito mais fácil quando a gente fala a mesma língua. Lembrando, né, que a gente tem uma casa-abrigo para atender mulheres vítimas de violência e vítimas do tráfico de pessoas. Nosso apoio, nossa ajuda é muito importante para os migrantes. Foi, e provavelmente siga sendo ajuda muito importante para os migrantes aqui no Brasil, não? Eu, particularmente, estou muito orgulhosa das Brage, de minha equipe maravilhosa, nossa orientadora administrativa, Tainá Tosta, nossa psicóloga, Renata Batista, assistente de projeto Xiomara, nossa coordenadora, Graciela Rocha, nossa presidenta, a doutora Dalila Figueiredo, e nossa diretora administrativa, dona Aura. Todos nessa equipe, a gente vai ajudar, apoiar ao migrante. O migrante está em uma situação de vulnerabilidade extrema e é isso que a gente vai correr atrás, né? Eles, a nossa psicóloga, todas as semanas tem atendimento para aqueles migrantes, crianças que têm esses traumas. Tem adolescentes que eles não querem sair, que eles não querem estudar, que eles já não querem fazer mais nada. E aí, graças a nossa equipe, o apoio que tivemos também com a entrega de cestas básicas, eles estão muito satisfeitos, muito, muito. A gente recebe benções todo o tempo e a toda hora. É muito gratificante a nossa labor. Muito, muito obrigada mesmo. Meus parabéns, Maoli. É muito
é muito gratificante ver uma pessoa migrante à frente de um projeto dessa envergadura, e nesse momento, né, de pandemia, temos que nos reinventar, e parabéns por estar à frente, por estar aqui expondo e nos trazendo esse alívio, né, de saber que é possível, sim, apesar de toda a dificuldade, que o migrante tem uma vida digna de ser vivida no país de acolhida, e não um prosseguimento de privações e de desrespeito aos direitos humanos. Obrigada por estar aqui conosco, Mauli, e eu gostaria de agora convidar a nossa querida professora Lívia Miralia para que possa fazer uma apresentação a respeito da Clínica de Trabalho Escravo da Universidade Federal de Minas Gerais, nossa parceira na websérie, quem está dando os certificados de participação e quem está fazendo as pílulas e trabalhando na conscientização e na parte científica da definição do desenho dessa websérie. Seja muito bem-vinda, doutora Lívia. Agora a palavra é toda sua. Muito obrigada, doutora Cristiane, prazer é meu estar aqui, uma enorme honra fazer parte desse projeto só um minutinho, gente. Pronto, melhorou, né? Desse projeto junto da Asbrad e do MPT, por meio do projeto Liberdades no Ar, que a gente admira e vem acompanhando ao longo dos últimos tempos. Eu queria compartilhar um pouquinho aqui a minha apresentação para poder contar para vocês um pouquinho da história da clínica. Então, vamos ver, vocês estão conseguindo ver? Acho que sim, né? Bom, então vamos lá, gente. Eu vim aqui contar para vocês um pouquinho de quem somos nós, né? O que faz a Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da UFMG. A gente faz parte de um programa inovador chamado Clinect HTS, que foi fundado pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, que se propõe a ter clínicas jurídicas especializadas em tráfico de pessoas e trabalho escravo ao redor do mundo. A ideia é que, se o problema é um problema global, há que se ter também uma rede global de comunicação para que a gente possa, de fato, enfrentar esse problema, capacitando os alunos para tratá-lo deles, mas também oferecendo, né, outros serviços, como, por exemplo, a assistência jurídica integral gratuita a essas vítimas. É importante dizer que essa parceria internacional ela se mostra cada vez mais importante num mundo globalizado como o nosso, de modo que a gente já ajudou a Universidade de Michigan com alguns casos de brasileiros que estavam lá e que haviam sido traficados para os Estados Unidos, e a gente faz essa ponte aqui, bem como a gente troca figurinhas, experiências, não só com a Universidade de Michigan nos Estados Unidos, mas também tem uma clínica em Buenos Aires, na Bélgica, no Congo, em diversos outros países do globo. As características das clínicas de direito, né, no nossa concepção, tá, gente? Então, da nossa clínica, o que a gente... qual que é a estrutura dela, qual que é a característica, os fundamentos das clínicas de direito aqui no Brasil, nesse modelo que a gente está inserido. A gente trata de problemas jurídicos reais, a gente tem um cliente ou um assistido, né, gente, porque a assistência judiciária ela é integralmente gratuita, temos uma causa, a supervisão de um professor e a proposição de uma solução real pelo aluno. Ou seja, no nosso caso, os alunos são aqueles que vão atender, realizar e pôr efetivamente a mão na massa para ajudar essas vítimas. Obviamente, como nós estamos falando de atos privativos de advogados, muitas vezes, a gente tem na nossa estrutura organizacional, além dos estagiários, 4 advogadas e 2 professores supervisores. A gente entende que o aluno precisa, né, ao se deparar com um caso real de trabalho escravo ou de tráfico de pessoas, avaliar as possibilidades de ação, aconselhar, comunicar, redigir, negociar, entrevistar, pesquisar, identificar o problema e, obviamente, né, cumprir todos os prazos. Os objetivos nossos, então, são, inicialmente, ensinar as habilidades a esses estudantes,
reduzir o fosso que existe entre a faculdade e a vida profissional. Muitos dos nossos alunos teriam saído da universidade sem sequer ter ouvido falar de tráfico de pessoas ou trabalho escravo dentro da universidade. Talvez estivessem escutado falar numa série do Netflix ou com um caso contado de um amigo, sempre na perspectiva de que aquilo talvez seja uma realidade muito, muito distante da qual eu estou inserida e que eu nunca vou ter que enfrentar. O que é um ledo engano, nós já sabemos, a doutora Guadalupe bem disse, e também a doutora Maoli antes de mim falou, né, são problemas com os quais nós nos deparamos na atividade jurídica e mesmo nas atividades sociais, de uma forma real, assim que a gente se forma, ou até mesmo antes da gente se formar. Há provisão de serviços jurídicos e há uma assistência aos mais necessitados. Aqui nesse aspecto, eu queria apenas destacar que nós entendemos, tá, gente, enquanto clínica da Faculdade de Direito da Universidade Pública, né, do Estado de Minas Gerais, da UFMG, que nós devemos retornar à sociedade tudo aquilo que nos é investido. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que a gente presta essa assistência de forma gratuita. A maioria dos nossos alunos são voluntários, estagiários voluntários, as nossas 4 advogadas são advogadas voluntárias, e o intuito é que eles, né, de alguma forma, e nós também, enquanto professores, possamos extrapolar os muros da Faculdade de Direito e chegar ao local ao qual o direito deve sempre chegar, ao qual o direito deve ter sempre como destino as pessoas a quem o direito visa a proteger e tutelar. A nossa estrutura, né, da clínica dentro da UFMG, a gente é um projeto de extensão. A gente possui atualmente, né, como eu disse para vocês, 2 professores, 4 advogados, a gente está com 15 estagiários. A gente faz essa seleção anual dos nossos alunos e estagiários. A gente tem um instituto, que é o nosso braço financeiro. A gente tem 2 salas próprias dentro da Faculdade de Direito, e a gente agradece de público novamente ao Ministério Público do Trabalho, que foi quem nos ajudou a equipar a nossa salas e a conseguir efetivamente realizar o nosso trabalho. A gente possui uma disciplina optativa própria sobre trabalho escravo e tráfico de pessoas, ministradas por mim e pelo professor Carlos, um grupo de estudos que durante a pandemia virou o verdadeiro sucesso da clínica, contando hoje com pessoas de todo o lugar do nosso Brasil e com mais de 300 pessoas inscritas. A gente tem um curso online, numa plataforma do Hotmart, que é para fornecer capacitação para quem quiser, não apenas quem é do direito, mas para outras pessoas, sobre trabalho escravo e tráfico de pessoas, e a gente possui as nossas reuniões mensais de gestão, nas quais a gente, né, desenvolve aí as nossas estratégias de atuação. Essa foto aqui está um pouco desatualizada, a nossa equipe já mudou bastante, né, mas essa aqui só trouxe para os senhores verem um pouquinho de como que são as nossas salas, né, lá na Faculdade de Direito. Isso aqui é a nossa ementa, né, da nossa disciplina, que tem 60 horas aulas, de que a gente trata com os alunos, e aqui é um pouquinho, né, do que a gente já fez dentro desses recursos, né, de multimídias que a gente tem dentro dessa plataforma que eu falei para os senhores, em que a gente não só ministra as aulas, que a gente ministra também as aulas. Na nossa parte de extensão e ensinos, aqui, gente, desculpa, eu estou com um computador diferente do que eu teria que apresentar, mas eu precisava atualizar isso aqui. Na verdade, a gente já realizou mais de 120 atendimentos desde que a gente foi criado, em 2015. A gente já chegou a ter 67 ações ajuizadas. Hoje em dia, coincidentemente, nós estamos com 54 ações ainda em curso, e esse aqui, que eu coloquei né, a fotinho dele aqui, é o seu Amadeu. O seu Amadeu é o que a gente considera o nosso caso, né, de maior sucesso da clínica, pois a gente conseguiu, por meio de um acordo judicial, que seu Amadeu recebesse R$300 mil como indenização por toda uma vida de escravidão. É óbvio que a gente
considera isso um caso de sucesso, tendo em vista os parâmetros de indenização que são pagos normalmente pela justiça, porque de forma alguma, né, gente, 300 mil reais é capaz de devolver a dignidade ou uma vida inteira, né, desperdiçada em trabalho em condições análogas à escravidão. Convido a todos os senhores depois a assistirem no nosso canal do YouTube, tem lá o videozinho do seu Amadeu contando um pouquinho da história dele. E só um spoiler, né, seu Amadeu, quando ele recebeu os 300 mil reais, a gente perguntou, o que o senhor quer comprar, seu Amadeu? Né, o senhor agora pode fazer o que o senhor quiser. Ele falou, eu queria muito arrumar meus dentes, comprar um tênis bonito e uma televisão. E eu lembro que na época os alunos, né, que são quem lidam diretamente com os assistidos, ficaram muito impactados. Eles falaram, seu Amadeu, o senhor pode comprar muito mais que isso. Ele falou, não, mas o que eu quero é isso, né? Tão pouco que ele queria, tão pouco eram as perspectivas de vida dele, uma vida, né, inteira e quase dentro de uma concepção de escravidão contemporânea. A gente né, atua principalmente por meio de ações trabalhistas, né, gente, obviamente, principalmente em razão de uma questão de competência mesmo. A gente, basicamente, nessas ações trabalhistas, pleiteia, né, danos morais individuais para os trabalhadores que foram submetidos a condições análogas à escravidão. A gente também poderia, né, atuar como assistente de acusação no direito penal. A gente, na verdade, só atuou uma vez né, no âmbito penal e não foi como assistente de acusação, foi no caso de um migrante haitiano que veio traficado para o Brasil e a gente ajudou com um mandado de segurança, porque ele foi preso, enfim, né, e a gente ajudou com todas essas questões. E a gente ajuda também na proteção do migrante das formas jurídicas que eles precisem, como, por exemplo, regularização de documentação. A gente já ajudou alguns a reconhecerem né, os diplomas efetivamente, etc. Então, basicamente, a gente faz de tudo um pouco, não só judicialmente falando. Na verdade, a gente atua, eu coloquei aqui outros, né? A gente atua sempre que nós somos chamados e requisitados dentro do que a gente pode fazer. E aí eu coloquei mais um pouquinho aqui dos nossos projetos. A gente tem o projeto Mídia, que é o nosso Instagram, nosso site. A gente tem esse projeto Escola, que também é um sucesso, que a gente vai às escolas públicas e particulares, e também a comunidades que são considerados locais vulneráveis para o trabalho escravo e o tráfico de pessoas. A gente tem o projeto Eventos, porque a gente entende também que a gente tem que fazer bastante evento como esses que nós estamos fazendo hoje, né, gente? Porque a informação e a disseminação do conhecimento são fortes aliados no combate a essa prática. E a gente já realizou algumas pesquisas, né? Várias pesquisas que culminaram em 2 livros, esse livrinho e o outro que está disponível no site do Ministério dos Direitos Humanos. E a gente tem várias parcerias, porque a gente entende que o enfrentamento do trabalho escravo passa pela atuação conjunta e articulada, e a gente entende também que é necessária essa assistência multidisciplinar com a medicina, assistência social, psicologia, qualificação profissional e letras. Muito obrigada, é isso, eu estou à disposição para qualquer outra pergunta. Doutora Lívia, parabéns pela exposição. E dentre tantos méritos que ela tem, eu gostaria de ressaltar apenas um. Você está capitaneando um projeto direcionado a estudantes de escola pública federal, estudantes universitários do curso de Direito. E nós que fizemos o curso de Direito sabemos o quanto tendencialmente o direito se aproxima de uma perspectiva, eu não diria conservadora, no sentido de que as modas estão relacionadas com você ser um grande advogado empresarial, ou ser um grande advogado bancário, ou defender grandes fortunas. Existe, infelizmente temos que admitir, né? Existe uma ideologia que aproxima o estudante do direito da cara da riqueza. E isso o afasta da realidade. Então, a existência de projetos como esse ajuda no cabo de guerra da formação dos corações estudantis.
Certamente, um estudante da Federal de Minas Gerais, sabendo que pode se engajar num projeto dessa envergadura, com tal impacto social, vai sim se enfrentar com as modinhas da faculdade e ter a possibilidade de crescer e ser um ser humano mais completo. E isso, com certeza, vai mudar toda a sua trajetória profissional e trajetória de vida. Então, parabéns, porque além de todos, né, o mérito que nós temos para o público-alvo, eu tenho certeza que não vai ter um estudante que saia do projeto desse com a mesma mentalidade pequena de defender ricos ou crescer, né, enriquecer nessa profissão. Então, muito obrigada. E como a gente já está com o tempo correndo, eu vou apenas mencionar que tem muita gente fazendo comentário na nossa rede, parabenizando a todos os expositores, a todas as expositoras, alegres com as narrativas que vocês estão nos trazendo. Então, as felicitações são gerais. Agradeço a todos vocês. E eu vou fazer apenas uma pergunta, direcionada a todas, porque não temos tempo hábil para prosseguir nesse debate. E a pergunta que eu gostaria de fazer primeiro para a doutora Guadalupe com relação à nossa tumultuada pandemia, doutora Guadalupe. Deu para continuar realizando o projeto Ação Integrada nesse contexto pandêmico? Tem alguma novidade, alguma coisa que vocês conseguiram fazer nesse momento em que muitos estiveram trancados em suas casas? Sim, foi um momento muito difícil para nós, para todos, aliás, né? Em 2019, em verdade, o projeto Ação Integrada, ele expandiu o seu escopo e passou a atender não só os resgatados, mas também os trabalhadores em condições de vulnerabilidade. Além disso, na última reunião, antes do início da pandemia, nós foi acertado um curso com o Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, e o Sindicato Rural de Araruama, interior do estado do Rio de Janeiro, um curso de avicultura caipira e horta caseira para os quilombos situados naquela região de Araruama e Cabo Frio. Foi realizado esse curso. Durante a pandemia, nós também firmamos um convênio com a Casa Poema e OIT, e foi feito um curso chamado o Projeto Solano e Quilombos, que tentou resgatar a memória histórica dos quilombos por meio da poesia, fortalecendo a identidade da comunidade quilombola, a autoestima, a autoconfiança deles. Foi feito à distância. Nós temos agora um projeto ainda, né, durante a pandemia, de compra de alimentos agroecológicos de pequenos produtores locais, visando a doação dos produtos às famílias dos quilombos em segurança alimentar na região dos lagos. Mas o Ação Integrada, em verdade, com o advento da pandemia, assumiu atividades típicas de assistência a trabalhadores vulneráveis. Desde o início da pandemia, nós já distribuímos mais de 30 toneladas de alimentos e produtos de higiene para trabalhadores em segurança alimentar, dentre eles os profissionais da Vila Mimosa, as trabalhadoras domésticas cadastradas. Foi feita uma parceria com a ONG Temes, sensacional, aos moradores da Casa NEM, aos quilombos. Então, assim, foi um trabalho hercúleo de tentar diminuir essa situação de insegurança. Durante a pandemia, a equipe multidisciplinar atendeu aproximadamente 1.500 trabalhadores em situação de vulnerabilidade. Foram 1.500 atendimentos, melhor dizendo. E, bem no início, a gente ainda não sabia como fazer, e aí resolvemos
articulamos, né, com a nossa equipe multidisciplinar a confecção de máscaras. Então, foram confeccionadas, foi dado um curso de costura para as pessoas em situação de vulnerabilidade, as pessoas já atendidas pelo nosso projeto, né, as profissionais do sexo, os quilombos, a Casa NEM, enfim, essas pessoas se colocaram à disposição para fazer um curso de costura e nós custeamos com o Projeto Ação Integrada, fornecemos os insumos para a produção de 31 mil máscaras. E o nome foi dado a essa campanha, foi Eu Abraço Esta Causa, Eu Uso Máscara. Então, essas 31 mil máscaras foram doadas a 40 comunidades profissionais do sexo, jovens aprendizes, artistas, população LGBTQI+, enfim. E essas costureiras, essas pessoas que trabalharam na produção, em seguida, puderam também produzir máscaras e passaram a vender, passaram a oferir lucro com esse trabalho. A Lívia falando, recentemente, por conta desse grande número de trabalhadoras domésticas resgatadas em condições análogas à de escravo, o Projeto Ação Integrada, em parceria com o GT, um grupo de trabalho nacional, começou a desenvolver uma cartilha de conscientização das domésticas sobre os direitos trabalhistas delas e a quem elas devem procurar. Nem todos os casos são de trabalho análogo a de escravo, e nós ficamos num dilema, porque nós, Ministério Público, não poderemos, né, não podemos atender, advogar para essas trabalhadoras domésticas que não tiveram seus direitos observados. Quando é caso de trabalho escravo, né, em condição análoga de escravo, tráfico de pessoas, o Ministério Público entra com a ação civil pública cobrando todos os direitos trabalhistas. Mas, no caso em que não é trabalho análogo de escravo, tráfico de pessoas, nós não poderemos atuar. E aí foi feita uma parceria com a PUC aqui do Rio de Janeiro, e ela, por meio do escritório modelo, vai atender essas trabalhadoras domésticas que tiverem dúvidas, que precisarem ajuizar ações para cobrarem os seus direitos trabalhistas. E é isso que nós temos feito. Dá para ouvir. É muita atividade, a gente vê que a pandemia não é motivo para parar a mobilização. Parabéns, doutora Guadalupe. Eu queria também saber da Maoli, o que deu para fazer na pandemia, como desenvolver o projeto. Maoli, você pode contar para a gente? Posso. Olha, isso da pandemia foi todo um desafio, mas a gente não parou de jeito nenhum. A gente não podia deixar de atender a nossos assistidos, os migrantes, né? Porque imagina se já é difícil com a pandemia aqui no Brasil, imagina eles que são nós, a verdade, que somos migrantes. A gente não parou nunca, a gente sempre teve as portas abertas para o atendimento presencial de regularização migratória e para essa resposta humanizada que a gente teve para a entrega das cestas básicas. Como falei anteriormente, muitas pessoas não tinham trabalho, ficaram desempregadas e a única ajuda que muitos deles tiveram foi essa cesta básica, essa ajuda. E até mesmo o atendimento psicológico, porque você tem essa cesta básica, mas com acompanhamento psicológico que a psicóloga da nossa equipe brindou para eles, faz dele estar mais calma, melhor qualidade de vida, né? Aí, como é que a gente fez? Nós tivemos que atenção presencial, mas as Brás, nosso projeto Mundo Plural, tem também um número de WhatsApp, também temos o Help Imigrante, que é nosso e-mail, e a gente recebe e-mails, mensagens a toda hora, isso não para.
não para nunca. A gente tem, só na cidade de Guarulhos, nosso primeiro ano do atendimento, a gente tem mais de 800 famílias atendidas. Não pessoas, famílias. Tem grupos familiares muito grandes. Então, a gente não poderia, de jeito nenhum, deixar desassistidas elas, né? Auli, deixa eu te contar. O programa Migrante do Ceará fez exatamente essa pergunta para você, Mauli, e aqui eles comentaram no chat que no Ceará ativaram 2 números de WhatsApp. Então você vê que a vontade de ajudar, né, faz com que vocês busquem soluções. Parabéns, Mauli. Tempo todo. Claro, a gente, nosso atendimento presencial também não foi parado, mas com toda a segurança sanitária que a gente poderia prever nesse momento e ainda, né? E aí, pelo atendimento remoto, isso fez que nosso atendimento foi expandido até pelo Brasil inteiro. Nós somos muito procurados de muitas partes do Brasil. Todo estado, eu acho que não tem um estado que a gente não é procurada. E vimos do exterior, internacionalmente, tem muitas pessoas querendo migrar para o Brasil. E a gente, quando vê o código, né, a gente percebe que não é do Brasil. De afora, eles estão tirando dúvidas conosco. É incrível o trabalho que a gente faz. E aí, neste sentido, eu quero agradecer mais uma vez, né, o apoio que a gente teve do Ministério Público do Trabalho, nossas parcerias, a DPU, pelo apoio sempre. Nós também contamos com apoio jurídico nas Brages para fazer os processos jurídicos de lá, fazendo reunião familiar. E aí é isso, a gente tem que seguir, não tem outro jeito, não é? Parabéns, Maoli, parabéns por esse projeto. Doutora Lívia, uma última pergunta, já estamos encaminhando para o encerramento. Amigos, nos aguardem mais 10 minutos no máximo, já estamos encerrando. Professora Lívia, uma última palavra, um comentário sobre como a clínica se reinventou nessa pandemia, por favor. Então, doutora Cristiane, né, todo mundo que está na lida do PJE já há alguns anos sabe que nessa pandemia houve uma intensificação do PJE. E, de alguma forma, eu posso dizer que a gente conseguiu aprimorar o nosso trabalho, porque a gente conseguiu ampliar e ir além das fronteiras do estado de Minas Gerais. A gente já tem atendido um caso em conjunto com o pessoal do Rio de Janeiro, tem sido um prazer, né, colaborar. Conseguimos atender 3 casos também com o pessoal da Universidade Federal de Uberlândia. Também foi, né, em razão dessa possibilidade né, que infelizmente, digamos assim, a pandemia nos trouxe, mas que é tão importante, como eu disse no início, essa interconexão e essa parceria com pessoas, né, para além das montanhas das Minas Gerais, porque a gente está falando aí de um problema nacional, e como a gente já tem um pouquinho mais de expertise, experiência, né, a gente está aí na lida com isso desde 2015, tem sido uma grande, digamos assim, uma grande alegria poder ajudar esses parceiros e ver a atuação crescer em outros estados da federação. Então, nesse sentido, e também, né, como eu disse na minha apresentação, a questão do curso online, do grupo de estudos online, agregou muito para a gente, para os alunos, para a clínica, para o projeto, para a universidade pública, porque permitiu que pessoas de diversas realidades, de outras partes do país, pudessem estudar com a gente esse tema e dar a sua contribuição. E isso aqui que a gente está fazendo hoje, né? A gente fez ano passado o nosso primeiro evento online, nosso primeiro congresso online, e foi um sucesso de público, muito maior do que os outros que a gente fazia aqui em Minas Gerais, né? Que em razão da impossibilidade de ser online, não conseguia congregar tantos, e vejam vocês o sucesso dessa websérie, que é o nosso primeiro curso de inverno, totalmente, né, gratuito para quem está assistindo, com certificado que vai ser emitido pela Faculdade de Direito da UFMG. Então, eu acho que isso, assim, é algo a se olhar com bons olhos no meio de toda a tormenta que nós estamos passando nessa pandemia. Acho que nós estamos conseguindo fazer, né, um trabalho incansável e um trabalho que tem rendido bons frutos
para todos nós, operadores do direito, mas não só para nós, como para também as vítimas e para as pessoas que necessitam dessa assistência. Então, a gente tem se reinventado a todo momento. A doutora Andréia mandou hoje um projeto que a gente participa com ela, junto com o pessoal dos aeroportos também, que também foi possível em razão dessas possibilidades de conexão, né, tão intensas que a tecnologia nos trouxe. Temos feito, então, diversos outros projetos durante a pandemia. A gente não parou, pelo contrário, a gente tem trabalhado cada vez mais, porque a gente também tem um medo, né, e um medo real e factível de que o aumento da pobreza, a crise econômica, também possam, de alguma forma, desaguar num aumento de vítimas de trabalho escravo e tráfico de pessoas. Então, muito obrigada. E usando a tecnologia ao nosso favor. Muito obrigada, doutora Lívia, muito obrigada, doutora Guadalupe, muito obrigada, doutora Maoli. Estamos agora nos encaminhando para o encerramento. Eu gostaria que vocês ficassem aqui comigo na tela. Eu queria fazer um último agradecimento e dizer a todos que estão nos assistindo. Esse episódio tem a pretensão de motivar a todos vocês para que percebam como é possível mobilizar os corações e fazer alguma coisa para mudar a nossa realidade. Ninguém aqui ganhou mandato para resolver a situação das pessoas vítimas de trabalho escravo. As pessoas que estão aqui arregaçaram as mangas diante da ausência de políticas públicas suficientes para dar conta da envergadura dessa missão. Gente, atender uma pessoa vítima de trabalho escravo é complexo e a atenção que ela precisa vai muito além da libertação. Mas o que essas pessoas que estão aqui nos revelam é que não podemos desistir das vítimas, porque deixá-las sozinhas nesse momento permite com que elas sejam revitimizadas mais além, como tantas e tantas vezes as pessoas que fizeram resgate puderam constatar. Vítimas resgatadas do trabalho escravo diante da falta de opção e da falta de apoio. As pessoas que estão aqui não permitem que isso aconteça. Embora não estejamos aqui de maneira nenhuma querendo suplantar o papel do Estado na gestão, na assistência social e na atenção especializada das vítimas de trabalho escravo e tráfico de pessoas. Mas o bom exemplo é aquele que queremos propagar. Porque já se disse que o brasileiro tem um estereótipo de ser criativo e de ser solidário. E ultimamente eu pergunto a vocês, cadê o brasileiro solidário? Cadê o brasileiro criativo? Está aqui, gente. Todos nós podemos ter essa criatividade e espalhar essa solidariedade. Muito obrigada a vocês por terem feito possível esse episódio de hoje. E aos que estão nos assistindo, a semana encerra. Estamos de folga, mas segunda-feira tem mais a última semana da websérie sobre tráfico de pessoas do projeto Liberdade no Ar do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Asbrad e com a Clínica de Trabalho Escravo da UFMG. Um grande abraço a vocês todos e todas. Espero vocês segunda-feira que vem com o coração feliz de tantas apresentações bonitas de como podemos sim mudar a nossa realidade e esse futuro sombrio que parece não querer deixar de olhar para nós. Um grande abraço a todos e todas e até segunda!